Boa noite, muito boa noite. Começando aqui mais um Mulheres de Fé. Que a gente possa se encontrar nessa noite na presença dele. Obrigada, Senhor, por mais essa noite. Que a gente possa estar aqui não para mais uma noite ou só mais um Mulheres de Fé, mas que a gente possa estar aqui por Ele. Que você possa estar aqui para que aumente a presença dEle na tua vida, no teu coração. Que você comece a dar lugar ao Espírito Santo. Que você permita que Ele esteja mais perto de você. Comece a dizer nessa noite: bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. Toca os nossos corações. Ensina-nos a sermos tuas. Ensina-nos a recomeçarmos. Dê uma nova força nessa noite. Quantas vezes nós estamos cansados. Comece a colocar todo o seu cansaço, toda a sua preocupação diante dele. Comece a dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu quero mais da tua presença, eu quero mais do teu amor. Eu quero estar mais perto de você. Ensina-nos, Senhor, a vivermos tudo aquilo que você tem para nós. Começa a acalmar o teu coração. Começa a pedir que Ele se conecte com você. Ativa o nosso Wi-Fi, Espírito Santo, ativa o nosso Wi-Fi. Nós queremos estar próximos de Ti. Nós não queremos quebrar a nossa conexão contigo. Ensina-nos, Deus, a estarmos mais perto da Tua presença. Ajuda-nos, ajuda-nos. Quantas vezes nós passamos, Senhor, por tantas tribulações, quantas coisas nós temos que dar conta no dia, mas nós estamos aqui diante de Ti só para Te falar, Deus, que você pode mudar todas as coisas. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós não temos para onde ir. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós encontramos em Ti as palavras de vida eterna. Senhor, nós cremos que você transforma todas as coisas, que você nos refaz mais uma vez e que hoje mesmo você pode nos tocar de uma maneira nova, de uma maneira diferente. Senhor, nós queremos viver o que você tem para nós. Nós queremos mergulhar em tudo que você já preparou ao nosso coração. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, tocar cada casa, cada pessoa que está entrando agora. Que eles possam conhecer o Teu amor, o Teu carinho. Senhor, obrigada. Nós queremos Te agradecer por você nos amar em cada detalhe. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por toda essa semana que o Senhor tem cuidado de todos os detalhes. Senhor, nós estamos aqui porque nós precisamos da Tua presença um pouco mais, um pouco mais. Que bom que você chegou, Fabiana. Que a gente possa celebrar que nós estamos aqui. Que a gente não entre em modo automático para mais um Mulheres de Fé, mas que hoje seja o dia que você fala: Senhor, eu só vou sair daqui com a cura nas mãos, eu só vou sair daqui transformada, eu só vou sair daqui quando você mudar tudo, Senhor. Existia uma mãe, porque isso é coisa de mãe, eu só vou sair daqui quando eu puder levar a melhor resposta. Existe uma mulher da Bíblia
em que ela chega para falar com Jesus e as pessoas ali começam a criticar, porque primeiro que não era assim uma mulher chegava falando, né? Ainda mais se não era uma mulher da mesma tribo, se não era uma mulher do mesmo local, se eles não eram do mesmo... Ela não era assim vista, né? Como do mesmo povo. Existia então naquele momento, né? Imagina, agora quando a gente está falando de vacina, né? Tem cada país ele providencia para o seu povo primeiro. Para o seu povo primeiro. Se você quiser chegar lá como estrangeiro, você vai ter que ficar numa outra lista de espera, imagina, né? Se hoje é assim com a vacina, imagina na época. Na época, a ideia era que só aquele povo podia falar entre eles, podia acessar. E estão ali num burburinho falando, né? Estão ali num burburinho falando de que essa mulher tá achando que ela tá aqui. Que essa mulher tá achando que nessa fila ela vai conseguir alguma coisa. Talvez você entre aqui com uma sensação de que não é para você. Tem uma parte sua curiosa, sedenta, mas talvez... Sabe quando você vai num bingo e você fala, mas eu nunca ganhei um bingo? Ou você participa de um sorteio e você nem acredita que você pode ser sorteado? Quantos de nós estamos na presença de Deus e não acreditamos que Ele pode olhar exatamente para nós? Quantos de nós estamos na presença daquele que tem a cura nas mãos, mas nós não acreditamos que a cura pode ser nossa? Quantos de nós estamos na presença daquele que pode dar acesso a todas as coisas, mas nós ainda estamos aqui pensando em como a gente vai falar, em como a gente vai estar num lugar pequeno? Sabe o que essa mulher ela tinha dentro dela? É que ela não tinha mais para onde ir. Sabe por que a gente diminui na nossa fé? Sabe por que a gente diminui a nossa fé? Porque a gente começa a se bastar muito. E você pode dizer, não, Fernanda, mas eu estou muito cansada, não é que eu me basto. Presta atenção. A gente precisa da nossa fé justamente porque a gente percebe a nossa condição de pequenez. A gente percebe que a gente não vai alcançar as coisas sozinhos. Por melhor que nós sejamos, por melhor que nós sejamos, por pessoa boa que você seja, você vai cair, você vai errar. Quantas coisas nós possuímos dentro de nós. Dizem que Paulo falava, né? Eu tenho um espinho na carne. Eu tenho um espinho na carne. Paulo repetia isso e tem um momento em que Paulo, imagina as orações, as conversas de Paulo com Jesus, né? Ele que encontrava pessoalmente, ele que encontrou pessoalmente Jesus. E tem uma palavra que é dita para Paulo, a minha graça te basta, quando Paulo quer se livrar daquilo. A palavra que veio para ele é a minha graça te basta. A minha graça te basta. Foi por conta dessa palavra que eu quis procurar, né? O que era a graça. Eu quis procurar o que era a graça. Porque se tem algo que basta, eu queria saber o que era isso. Eu sempre fui muito faminta. Presta atenção, Estela. Essa fala na tua cabeça, ela não é sua. Presta atenção. Quando a gente se repete, né? Sobre o ruim que está em nós, a gente não vai entender, ou a gente não vai se abrir para a graça. Quando a gente pode falar, quando Deus diz, a minha graça te basta, graça é favor imerecido, não é pelo que a gente faz, é pelo que Deus é e quanto Ele nos ama. Não é pelo que a gente faz, é pelo que Deus é e quanto Ele nos ama.
Alguns teólogos dizem que o espinho na carne de Paulo era a memória das coisas ruins que ele tinha feito. Alguns dizem que era porque Paulo já tinha perseguido os cristãos e aquilo ficava voltando na cabeça dele. Como se dissesse, assim como vem essa palavra, né, na cabeça da Estela, ou às vezes na nossa cabeça, assim, você não merece, mas olha quem você é. Como é que você vai lá no Mulheres de Fé hoje? Como é que você vai falar de Deus para alguém? Sabe esse pensamento que vem nos cobrar na nossa cabeça? Quando é o Espírito Santo, ele vem nos lembrar. Ele vem nos lembrar e a gente já recomeça. Quando a gente está com esses pensamentos, né, de condenação, esse espinho na carne de Paulo, às vezes a gente tem esse espinho na carne de tudo aquilo que a gente erra, de todos os fantasmas que a gente carrega, de todas as mochilas pesadas que nos diminuem. Quantas vezes a gente não tem coragem de dizer, assim como a Estela, mas quantas vezes a gente carrega mochilas pesadas que nos diminuem? Mochilas pesadas que estão sempre falando que o que a gente faz não é suficiente. Mochilas pesadas que diminuem a nossa autoestima. Mochilas pesadas de histórias, talvez, de olhares que já nos diminuíram um dia. Mochilas pesadas que nós carregamos, querendo ser perfeitas. Mochilas pesadas, que talvez a gente fique revezando de um braço para o outro, de um braço para o outro, porque nós temos que dar conta disso, porque nós temos que fazer aquilo. Quantas mochilas pesadas você está carregando nessa noite? Tinha uma mulher que ela carregava uma mochila pesada, que era a vivência de uma filha que não estava bem. E ela, quando ela vai encontrar Jesus, e eu acho incrível essas pessoas, tem algumas pessoas que elas se acomodam no ruim. Tem algumas pessoas que se acomodam na zona de desconforto. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem, mas elas se acomodam. Sabe quando você tá ali com uma roupa que tá te pinicando, mas daí você arranja um jeito daquilo te pinicar menos? Quantas vezes nós nos acomodamos no incômodo? A gente tenta se acomodar para não fazer alguma coisa com aquilo. Mas existem pessoas que diante do incômodo, elas decidem viver diferente. Os incômodos até impulsionam elas. Ontem eu fiz uma entrevista com uma executiva e eu perguntei quem mais te ajudou a chegar onde você chegou hoje. E sabe o que ela me disse? O meu pior chefe. O meu pior chefe, porque se ele não tivesse me incomodado tanto, eu não teria feito movimentos de crescimento e nem teria aprendido que eu podia crescer. Comece a olhar para as tuas feridas. Comece a olhar para os teus incômodos. Inclusive ela falou, hoje eu sou grata a ele. Comece a olhar para os seus incômodos, porque um dia você vai ser grata, porque eles te fizeram movimentar e alcançar graças sobrenaturais e viver uma vida incrível. Como a gente precisa se desacomodar. E eu acho incrível essas pessoas que a história diz que elas não se acomodavam. Que incrível aquele homem que foi lá e gritou até Jesus ouvir, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele sabia que ele não ia sair dali sem aquilo. Como eu acho incrível, a hemorroísa, ela tinha um fluxo de sangue, a vida vazava por ela. Ela não podia se relacionar com ninguém, ela não podia ir em lugar público. Mas o que ela decidiu fazer? Ela decidiu se arriscar no meio da multidão. Se alguém visse ela lá, se ela era considerada impura e que ela podia tornar todo lugar impuro, mas ela estava decidida a não se paralisar na ferida dela. Ela estava decidida a ser curada.
daquela ferida. E quando ela estava decidida a fazer isso, ela anda pelo meio da multidão. Ela que não podia tocar ninguém, porque ela era vista como impura. Era quase como uma lepra, ela não podia tocar ninguém. Era quase como um Covid, que você tem que ficar trancado. Mas ela que não podia tocar ninguém, ela resolve tocar nas vestes daquele que podia fazer toda a diferença. E quando ela toca naquelas vestes, ela tem tanta certeza que ela vai ser curada, porque ela fala assim, se eu ao menos tocar nas vestes, se eu ao menos tocar nas vestes, ela coloca aquela mão. E o próprio Jesus diz, quem me tocou? Que incrível isso. Senhor, eu desejo que nessa noite muitos te toquem de uma forma sobrenatural, que você possa olhar para trás e falar, quem me tocou? Quem me tocou? E todo mundo diz, tem uma multidão aqui, mas ele fala, alguém me tocou diferente. Sabe por que essa mulher tocou diferente? Porque ela decidiu não ficar mais na ferida. Ela sabia que estava lá quem podia curar. E ela então deu um jeito de estar lá. Como eu acho incrível aquele homem que era paralisado. E ele pede para os amigos levá-lo até Jesus. Tinha alguém que curava. Ele não conseguia ir sozinho, mas tinha alguém que curava. E eu fico pensando, cara, esse cara tinha amigos incríveis. Talvez você não consiga nem fazer isso por você. Talvez alguém tenha te chamado hoje aqui, alguém tenha te mandado um aviãozinho. Muitas vezes a gente não consegue dar o passo sozinho, mas ele tinha amigos incríveis. Às vezes eu fico pensando, nossa, Senhor, me manda amigos como esse cara. Me manda amigos como esse cara, porque ele estava paralisado, ele não conseguia chegar até Jesus, tinha uma multidão em cima de Jesus. Mas sabe o que acontece? Os amigos, então, tiram o telhado da casa. Gente, só amigo incrível, né? Tiram o telhado da casa para descer a maca dele pelo telhado. Eu fico pensando, não, eu preciso de amigo assim, que a hora que não dê para entrar por um lado, arranca o telhado. Não fala assim, não deu, desculpa. Não, sabe por quê? Eu imagino que ele deve ter ficado falando, não desistam, não desistam, é a minha chance. Eu imagino que esses amigos, esses irmãos, essas pessoas de fé, elas estavam determinadas a mudar a história desse cara. Às vezes você nem está aqui por você. Às vezes você está aqui porque você está determinada a mudar a história da tua família. Às vezes você está aqui porque você está determinada a não deixar as pessoas mais no lugar onde elas estão. Que você não se acomode. Que você não se acomode nos seus incômodos. Que você não olhe para os seus incômodos e fale, só dá desse jeito. Não. Existiam pessoas que elas sabiam que tinha um lugar onde tinha cura e elas não paravam até chegar lá. E essa mulher, quando ela tá ali, né? Quando essa mulher, ela tá ali e ela precisa de uma cura para a filha dela. Todo mundo começa a falar mal. Quem é ela que acha que chegou aqui de bicão? Quem é essa mulher aí que não foi convidada? Começam a falar mal daquela mulher. E sabe de uma coisa? Ela vai lá e tenta falar com Jesus. E sabe o que Jesus faz nessa hora? Não fala com ela. Talvez a gente está ali achando que a coisa vai acontecer no nosso tempo, no nosso momento, e Deus faz silêncio. Ela não entende. Ela não entende porque Deus está fazendo silêncio ainda. Não era Deus, eu não cheguei até aqui, eu não estou aqui no Mulheres de Fé, mas Deus faz silêncio. Mas ela não desiste. Ela não desiste. Porque às vezes a gente está tão ferido, que se Deus não responde a gente naquela hora, você fala, deixa, ele tem mais gente para atender, né? Ele não vai ligar para isso, né? Eu nem mereço. Pega a sua mochila e vai embora, viu? Essa mulher chamou Jesus, ele não virou para ela.
Mas ela estava lá e eu imagino ela falando para o coração dela: eu só saio daqui com a cura. Eu só saio daqui com a cura. Ela tinha um filho. Ela tinha alguém que ela estava lá e ela estava determinada a ser diferente. Quando ela faz esse movimento, Jesus, ele fala uma frase, né, que eu não entendia. Por que ele tinha falado isso para ela? Não me parecia com Jesus. Né? Não me parecia com Jesus. E quando Jesus, ele vai lá e olha para ela, ele diz assim, mas é certo, né? Mas é certo tirar a comida dos filhos para dar para outros? Por que Jesus fala isso? Porque na história diz que ele estava entre os fariseus e esse era o pensamento dos fariseus. Esse era o pensamento dos fariseus. Jesus então proclama exatamente o que os outros estão pensando. Sabe por que Jesus fala isso? Porque ele conhece o coração dela. Ele conhece o coração dela. Olha, Estela, eu não sei o que está acontecendo no seu coração, mas quando eu vejo essas mulheres de fé, eu fico pensando, existe gente aqui que está abrindo hoje o telhado. Está abrindo o telhado para descer você. Que você aproveite isso. Que você aproveite. Que nós possamos olhar. E quando Jesus, ele fala isso, ele conhecia o coração dela. Jesus, ele fala com você, comigo, da forma como ele conhece o nosso coração. E quando ele dizia isso, para ela, eu imagino os fariseus dizendo, lógico, você não está percebendo, né? Você quer que tire dos filhos para dar para outros? Eu imagino que nessa hora os fariseus vibram. Sabe os julgamentos que a gente carrega? Sabe esses julgamentos que a gente carrega? Quando a gente carrega esses julgamentos, tudo isso faz. Quando o outro faz um movimento, a gente fala, yes, é isso aí. Né? Eu imagino isso. Os fariseus agora ele falou uma coisa certa. Mas o que essa mulher responde? Essa mulher, ela diz, mas até os cachorrinhos esperam as migalhas que vão cair da mesa. Eu fico pensando, que mulher é essa? Que mulher é essa? Sabe o que ela está dizendo, né? Sabe o que ela está dizendo? Ela está dizendo, não me interessa que horas, quando, eu vou ficar aqui. Porque se uma migalha cair, se um pouquinho for para mim, tá tudo bem. E sabe o que Jesus responde para ela? Eu nunca vi tamanha fé como a sua. Olha que coisa mais bonita. Ele vira e o coração dele se move nessa hora. Nessa hora. Como a gente pode olhar com o nosso coração e saber que nós vamos estar aqui em oração. O próprio Jesus disse, se você está em oração e um amigo não abre a janela para você porque você está pedindo, continua pedindo, porque ele vai abrir pelo menos pela sua insistência. Que nós estejamos aqui em oração hoje como homens e mulheres de fé, como homens e mulheres de fé, dizendo, Senhor, eu não vou embora sem a minha cura. Senhor, eu não quero desistir dos meus pais. Senhor, eu não quero desistir da cura da minha família. Sabe aquela pessoa que você acha que já não pode mais? Sabe aquilo que você acha que já é desistente? Que você se posicione diferente. Que você se posicione diferente. Sabe aquele trabalho que você se posicione diferente? Que a gente não esteja neste lugar, né? Que a gente não esteja nesse lugar
de se acomodar com o incômodo. O relacionamento foi ficando ruim, e você fala, mas é assim mesmo. Acontece, a gente vai aprendendo a conviver com as grosserias. De repente, o trabalho vai ficando automático, e você fala, mas é isso que eu preciso. Né? De repente, você não está mais feliz com você, mas você vai levando. Ei, Deus te chamou aqui para te falar, não é sobre viver uma vida mais ou menos. Eu não faço as coisas pela metade. Eu nem quero que você viva pela metade. Não é só sobre você ser curado fisicamente. É sobre você encontrar a vida e a vida em abundância. Não é só sobre você ser amado em pequenas doses. É sobre você transbordar em amor. Tem muitas pessoas que estão se acostumando a viver uma vida de qualquer maneira, quando Deus está falando o melhor eu tenho para você, você só precisa acessar isso. Eu quero colocar um louvor aqui que diz exatamente isso. Eu sei, Senhor, que você me escuta quando eu chamo. Se você está aqui hoje e é chamada homem e mulher de fé, você precisa começar a se posicionar na altura da identidade que Deus te chama. Você precisa se posicionar à altura da identidade que Deus te chama. Se Ele chamou você de mulher de fé, se Ele chamou você, quem é você para falar que você não tem fé? Entende? Pedro, quando ele chamou Simão de Pedro, eu imagino Pedro falando, Pedro, você não imagina como eu sou medroso, você não imagina como eu sou impulsivo, você não imagina eu sou como uma vara quebradiça. Mas, como Deus falou, ele começa a se chamar de Pedro, ele se apresenta como Pedro e ele começa então a batalhar para ser Pedro. Uma semente chamada de laranjeira, uma semente de laranja, quando ela chega, ela pode olhar para ela e falar, mas eu não me pareço com uma laranjeira. Tá muito diferente. Eu sou pequenininha, eu sou toda enrugada, como eu vou chegar nesse tamanho? Mas se ela começa a agir na altura da identidade dela, coisas começam a se modificar nela. Ela vai romper a casca, ela vai começar a fazer raiz, de repente ela vai começar a crescer, até ela dar fruto. Talvez você olhe para você e fale, eu não tenho fé. Eu estou aqui porque eu estou com medo, eu estou aqui porque eu estou preocupada, eu estou aqui, eu não sei. Mas que você possa começar a dizer, Senhor, eu estou aqui. Porque se você me chama de mulher de fé, se você me chama de homem de fé, é porque você já colocou isso dentro de mim. Me ajuda a chegar lá. Se nós cremos, se nós estamos nesse lugar, que a gente comece a se posicionar dessa maneira, nessa maneira. Que a gente possa começar a olhar para nós e falar, Senhor, não tem lugar para aquilo que não é teu aqui. Que caia por terra todos os pensamentos que não são teus. Que caia por terra todas as palavras que não são tuas. Que toda a erva daninha que nos impede de frutificar para ti, caia agora. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir e louvar a tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, para nos posicionar em fé. Nós não queremos continuar vivendo da mesma maneira. Senhor, nós queremos que você possa nos levantar pelos teus
frutos. Por tudo que você vai colocar em nós. Por tudo que você vai transformar em nós. Nós queremos nos esvaziar para que só você caiba em nós. Sabe, eu quero te contar que essa é uma noite de cura. Por isso, nós estamos muitas vezes sendo distraídas para que você não viva a cura. Essa é uma noite que o Espírito Santo ele preparou para mim e para você. Porque Ele quer que a gente não viva mais do mesmo jeito. Porque Ele já tem aqui aquilo que você está pedindo há tanto tempo. Porque é uma noite de semeadura. É uma noite de semeadura. Ele está querendo, né? E muitas vezes a gente tem uma resistência em viver isso. Presta atenção. Quantas pessoas só viam Jesus passar. E quantas se posicionavam não só para estar no caminho de Jesus, mas para que Jesus mudasse o caminho delas. Muitas pessoas só olhavam Jesus passar, outras se posicionavam para que Jesus mudasse o caminho delas. Não é só sobre ver alguém passar. Não é só sobre saber sobre Deus, é sobre se posicionar para que Deus mude o caminho delas. Que a gente não se distraia. Que a gente possa receber toda a cura que Deus tem para nós nessa noite. Que se você não tiver, se essa cura não for para você, que você coloque os seus diante dele. Que você possa falar, Senhor, eu sei que você me escuta quando eu clamo. Eu sei que você me escuta, mesmo que você não me responda. Eu sei que você me escuta. Eu sei que você sabe de tudo que eu estou vivendo. Eu sei. Eu quero continuar, Senhor. Na tua presença, na tua presença. Eu não saio daqui se ao menos eu tocar em suas vestes. Você, Senhor, é tudo para mim. Começa a olhar toda vez que a gente tá sem fé, porque a gente começou a colocar coisas no centro que não é Deus. A gente começa a dar mais poder para nossa depressão, a gente começa a dar mais poder para aquele nosso incômodo, a gente começa a dar mais poder para a nossa vontade. A gente começa a dar poder para outras coisas que estão no centro. A gente começa a fazer caldinho de dor. A gente começa a fazer caldinho de dor. É nesse momento, eu me lembro, né, quantas vezes eu fui até o meu quarto de guerra, que nem era um quarto de guerra ainda, porque eu não tinha assistido o quarto de guerra, mas eu ia até a presença de Deus e dizia, Senhor, eu não tenho para onde ir. Então você faz favor de estar aqui. Você faz favor de me ouvir. Eu não tenho para onde ir, eu não vou para outro lugar. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes eu chamei pessoas para estar na presença de Deus? Hoje eu recebi um áudio de uma pessoa que disse, Fernanda, eu não sei se você se lembra, mas quando a gente estava no colégio, você se reunia na capela com as pessoas na hora do intervalo para a gente fazer orações. E hoje eu venho aqui pedir uma oração pela minha mãe. Sabe, a gente era em 3, 4, 5, cada dia chegava pessoas diferentes na capela e a gente se reunia ali para fazer alguns minutos de oração. Até que proibiram a gente de fazer, né? Quantas vezes a gente está ali e hoje pode ser a resposta da oração daquele lugar, daquele momento. Eu falo para vocês são respostas de oração do grupinho que eu tinha lá com 10, 11 anos, de quando eu falava, Senhor, não é possível, não vem ninguém. Não vem ninguém. Como a gente pode olhar para isso e falar, Senhor, eu estou aqui por você.
Eu tô aqui, Senhor, porque eu não tenho para onde ir. Eu tô aqui porque eu preciso. Porque eu preciso. Quantas vezes eu já falei aqui, né? Quantas vezes eu já falei sobre a Cinderela, né? A Cinderela, se ela não fosse desengonçada, se ela não caísse, levasse um tombão, porque aquela história de perder o sapatinho é coisa da Disney, se ela não levasse aquele tombão, olhasse para trás, né? Ela perdeu o sapato e também a idealização de ser perfeita naquela hora, ela olha para trás e o príncipe tá lá e sorri para ela. Se ela não tivesse perdido o sapato, ia aparecer assim, ia terminar a história assim, eles foram perfeitos e solitários para sempre. A gente precisa da presença de Deus. A gente tem imperfeições. Quando Paulo fala, eu tenho um espinho na carne, Deus responde, a minha graça te basta. A minha graça te basta. O que você tem colocado no centro? O que você tem dado poder? O que você tem alimentado? O que você tem alimentado na tua mente? O que você tem deixado no centro? Eu gosto muito daquela frase que o André Fernandes diz, que é de um teólogo, não sei agora o nome, que diz assim, existe uma grande diferença entre Deus ser importante na tua vida e ser suficiente. Existe uma grande diferença entre Deus ser importante e ser suficiente. Quando Deus é importante, Ele é alguém que você fala ali, alguém que você recorre, mas quando Ele é suficiente, Ele sai desse lugar da importância e Ele transcende. Você olha para as coisas e fala, mas eu tenho Ele. Mas eu tenho Ele. Se Ele me sustentou até aqui, eu tenho Ele. Eu tenho Ele. Um passarinho, ele não fica num galho frágil, né? Por conta do galho. Ele está olhando e ele confia nas asas dele. Que você possa confiar que Deus, Ele está te segurando nas asas dele, não importa a altura, de onde você está. Que você possa ser sustentado por Ele. Que Deus não seja mais uma coisa importante. Que Ele não seja só mais um pedacinho. Ou alguém que a gente fala, ai, pelo amor de Deus, que isso dê certo. Não, não, Deus está te falando, você precisa se posicionar em fé. Se posiciona em fé. Porque Ele disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, a menor das sementes. A menor das sementes. Você vai poder mover todas as coisas. Todas as coisas. Ele já conhecia a nossa pequenez, mas Ele também sabe que a nossa pequenez diante dEle, a semente de mostarda, que é o menor dos grãos, se torna a maior das árvores. Por quê? Porque o menor diante dEle, Ele transforma em maior. Aquilo que você dá, que pode ser seu pouco, seus 5 pães e 2 peixes, Ele faz a multiplicação. Que a gente possa entregar tudo para Ele. Tem muitas pessoas nesse lugar que neste momento Deus tem tanto mais para dar. Eu não sei o que você tem para pedir. Eu não sei o que você traz no seu coração. Mas eu sei quem é Deus. Eu sei quem é Deus. Eu sei quem é Deus e eu sei que Ele está dizendo não se distraia. Eu sei quem é Deus e eu sei que Ele está dizendo eu não posso fazer por você. Eu não vou fazer mágica. Eu não vou te invadir. Mas se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, se você começa a se posicionar em fé, eu posso transformar todas as coisas. Eu posso transformar todas as coisas. Tem gente esperando que Deus faça o que Ele já fez. A gente só precisa poder estar mergulhado nele, receber o que Ele tem. Senhor, nós queremos te agradecer por isso. Nós queremos nos colocar nessa noite de uma forma diferente, Senhor. Nós queremos receber a Tua cura. Nós não vamos sair daqui, Senhor, sem tudo aquilo que você pode realizar em nós.
Senhor, nós queremos viver o melhor de Ti. Espírito Santo, nós te pedimos uma unção ainda maior nessa noite. Nós te pedimos, Espírito Santo, uma unção de cura. Senhor, nós queremos a Tua presença agora, nesse lugar, tocando pessoas, indo a casa, Senhor, pessoas com dores, Senhor. Pessoas que já estavam desanimadas, pessoas descrentes, pessoas que estão repetindo, não, o meu casamento não é possível que seja assim. Eu quero que você, Senhor, que você possa se revelar para aquelas pessoas que estão dizendo, mas como, Deus? Que nós possamos nos posicionar em fé e saber que nós temos 5 pedras e um estilingue. 5 pedras e um estilingue, mas nós temos um Deus. Que nós somos pequenos, Senhor, que nós somos pequenos, mas nós temos um Deus. Nós não queremos nos acostumar com os nossos incômodos, nós não queremos nos acostumar com histórias que não são as histórias que o Senhor nos deu. Nós não queremos viver identidades que não sejam aquelas que o Senhor colocou para nós. Nós não queremos, Senhor, ficar entre está bem, está mal, está bem, está mal, está forte, está fraco. Não, Senhor, nós queremos ser sustentados por Ti, Senhor. Nós queremos. Nós estamos aqui, Senhor, para que a gente não viva mais pelas circunstâncias. Nós estamos aqui, Senhor, para que você transborde em nós de tal maneira que nós possamos transbordar nas circunstâncias. Senhor, você seja o centro, seja o tudo. Senhor, nós estamos aqui porque nós precisamos de Ti. Nós precisamos ser curadas em tantas áreas da nossa vida, Senhor. Nós precisamos ser transformadas. Senhor, nós estamos aqui carregando pessoas que precisam da Sua cura. Alcança a casa delas, nós estamos aqui, nós colocamos diante de Você, Senhor, a Silvia Dalacqua, nós colocamos aqui o José Eduardo. Nós colocamos tantas pessoas diante de Ti hoje, Senhor. Sim, Deus, recebe o meu pai agora, Deus. Que você possa colocar as pessoas do seu coração, que você possa colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eu creio que você me escuta. Eu creio que você está aqui, eu creio que não é a Fernanda, eu creio que a Tua presença entra na minha casa nessa noite. Eu creio, Senhor, vem até mim, Deus. Que nessa canção você possa se levantar em fé e dizer, Senhor, que haja um derramar sobrenatural da Tua graça. Eu não quero só Te ver passar, Senhor, eu quero que você mude o meu caminho, faz isso, Senhor. Nós estamos aqui, que o Teu Espírito Santo transborde, entre em cada família, Senhor. Que você possa cantar essa canção que diz isso, eu creio que Tu és a vida. Eu não quero viver de qualquer jeito, eu não quero viver passando os dias, eu não quero viver a quarta-feira esperando a sexta-feira, não, Senhor. Eu creio que Tu és a vida. Então, Senhor, me enche da Tua presença, me enche de uma vida sobrenatural. Eu creio, Senhor, que Tu és a cura. Não existe outro lugar, não existe outra maneira, Tu és a cura. Senhor, Tu és tudo para mim. Que você possa colocar, não tem outro lugar. As pessoas que se bastavam não puderam se abrir para a graça, por mais que elas precisassem. Jesus não veio só para os que precisavam, e na verdade Ele nem podia fazer nada pelos que precisavam. Ele veio para os que queriam, para aqueles que não só precisavam, mas se lançavam, falando, Senhor, eu preciso da Tua graça, eu estou aqui, eu quero mais. Por isso nós estamos aqui, Deus. Nós estamos aqui, Senhor. Fala conosco nessa noite. Toca cada coração. Acalma todos os pensamentos acelerados, todos os pensamentos difíceis, Senhor, que têm se repetido.
Senhor, dê a mão. Começa a curar cada ferida de cada pessoa que está aqui, Senhor. Não há outro lugar, Senhor. Nós confiamos, Senhor. Comece a dizer: Senhor, eu confio. Toda a minha fé está em Ti. Começa a proclamar isso. Creio que Tu és a cura. Coloca tudo diante dele. Ouse em fé nessa noite. Não há, Senhor, não há, Senhor. Senhor, que nada nos confunda. Não há outro lugar. Não há outro, Senhor. Não há outro, Senhor. Não somos nós. Ninguém pode tocar o que você pode, Senhor. Escuta nessa noite, escuta cada voz em cada casa, Senhor, em cada canto desse mundo, Senhor. Pessoas que estão aqui, Senhor, usando, talvez pela primeira vez. Elas que pedem para que outras pessoas façam oração por elas. Senhor, que hoje elas te acessem pessoalmente, Senhor. Oh, meu Deus, eu confio em Ti. Contra todas as circunstâncias, contra tudo aquilo, Senhor, todos os fatos, eu confio em Ti, Senhor. Receber a tua creio que Tu és a vida. Não queremos viver pela metade, Senhor. Não queremos o mais ou menos, Senhor. Entra, Senhor, em cada hospital, Senhor, visita cada leito. Derrama a Tua cura, Senhor. Derrama a Tua cura sobre casas, Senhor. Não há outro Deus. Não há, Senhor. Cura, Senhor, tudo aquilo que está quebrado em nós. Cura, Senhor. Eu vou pedir que agora você não escreva, que você fale para Ele, com Ele. Coloca o teu coração diante dele. Começa a dizer: Senhor, não tem impossível. Ele está dizendo: nada é impossível para mim. Nada é impossível. Existem coisas maravilhosas demais que eu não posso fazer. Não escreva agora, não se distraia. Fala com Ele, só com Ele. Nada é impossível, Senhor. Nada é impossível, Deus. Nós te agradecemos. Você é o Deus do impossível. Nada. Oh, meu Deus. Nada é impossível. Oh, Senhor, você é o do departamento do impossível. Começa a tocar. Toma a nossa vida, Senhor. É tudo teu. Celebra, celebra.
é um Deus de Ele quer transbordar em graça na tua vida, na minha vida. Não é ou isso ou aquilo. Ele quer transbordar em graça. Ele quer transbordar em graça. Começa a se levantar, celebrando. Porque Deus hoje, Ele tem uma presença maior para minha e para a sua vida. Para minha e para a sua vida. Senhor, eu quero te agradecer por todas as curas liberadas nessa noite, Senhor. E eu quero te agradecer por todas as pessoas que se levantaram em fé nessa noite. Senhor, e para todas aquelas que ainda precisam de mais fé, eu te peço, Senhor, se levanta, dá-nos mais da tua fé. Nós somos pequenos. Nós temos uma semente de mostarda. Mas nós não queremos, Senhor, acreditar em nada mais que não a tua presença. Que não a tua suficiência, Senhor. Quebra todo o ego, toda a casca, tudo aquilo que impede, Senhor, que você mova. Não há outro lugar. Não há outro igual. Reine somente você, Senhor. A minha voz foi acabando aqui. Mas é para que só a voz dele fale. Só a voz dele fale. Não é sobre mim. Eu não tenho nenhum poder. Eu só tenho muita vontade de que Deus mude o meu e o seu caminho. Eu só não posso me conformar e não viver o sobrenatural. Eu só não posso aceitar que as coisas continuem do mesmo jeito. Eu vou gritar até Ele nos ouvir. Eu vou abrir telhados para que mais pessoas sejam curadas. Eu vou pedir mesmo que Ele não me responda prontamente. Que você se posicione em fé. Que você se posicione em fé. Que você não fique no mesmo lugar. Que você não faça caldinho de dor. Que você não se conforme. Que você não coloque a tua cura em pessoas. Quando fulano for assim, quando fulano me reconhecer, quando eu ganhar na Mega Sena, quando a Covid passar, não. Não coloque a tua cura no centro. Deus está aqui hoje para dizer, eu sou o centro. Eu sou a cura. Para de procurar em outro lugar. Não duvide. Não é sobre você. Não é sobre o tamanho da tua ferida. É sobre mim. E o tamanho do meu amor. Que você se sinta amado. Pela presença de Deus nessa noite. Pela presença de Deus. Falando ao meu e ao teu coração. Ao meu e ao teu coração. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Você pode ousar e falar, Senhor, eu quero mais da tua presença. Eu quero mais da tua presença. Eu quero estar perto de ti. Eu preciso da tua presença. Sabe que hoje eu tinha preparado para falar outra coisa. Mas quando eu abri a palavra, falava sobre um momento em que Paulo vai falar. E Paulo está arrastando multidões.
E quando Paulo vai fazer isso, muitos ficam incomodados e começam a distrair o povo. Né? Distrair o povo, colocando outros deuses, outras coisas no centro. E eu estava aqui falando, Deus, o que eu vou falar hoje? O que eu vou falar hoje? Né? Desde as 7 eu já estava assim, Senhor, mas qual é a palavra de hoje? Qual é a palavra de hoje? E quando faltava alguns minutos para começar, eu não tinha exatamente uma palavra para dizer. Eu tinha várias, na verdade, mas eu não sabia qual era a que Deus queria. E aí eu disse, Senhor, esse é um momento seu, faz do seu jeito. Às vezes Deus nos cala para que Ele possa fazer ainda o sobrenatural. E eu fui entendendo que essa era uma noite de cura. Essa era uma noite não apenas de uma palavra, mas da palavra se fazer na nossa vida. Não apenas de eu poder contar as histórias, porque sou uma contadora de histórias. Não era sobre contar histórias. É sobre a gente resolver entrar para a história. Assim como Deus um dia me disse, Fernanda, agora não é hora de você escrever, que eu estava escrevendo Mulheres de Fé, vocês sabem dessa história. Ele disse, agora é hora de viver, de você começar a treinar. Tudo isso é hora de viver. Era como se Deus falasse hoje no meu coração, não é sobre a gente falar de fé, é sobre a gente se posicionar em fé para começar a viver isso. Às vezes a gente fica só na aula de culinária e aí a gente aprende tudo sobre culinária, mas a gente não senta para comer. Hoje Deus, eles vêm nos chamar para falar, comecem a se posicionar em fé para viver tudo aquilo que a fé tem para dar. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada porque você é quem comanda esse momento. Obrigada, Senhor, porque se for preciso você tira a minha voz. Que você possa acessar, tocar e conduzir todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Eu recebi um recado de uma mulher de fé, a Elaine, né? Que ela me mandou na segunda-feira dizendo assim, Fernanda, eu quero um ninho, a gente falou do ninho, né? Eu quero um ninho na mesma árvore que a sua pra gente ser vizinha, né? E eu disse, a nossa árvore é Deus. Né? Ela falou, bom, então a gente já é vizinha. Que nós possamos habitar nele nessa noite. Obrigada, Senhor. Obrigada por estar entre nós. Obrigada, Senhor. Eu quero colocar o nosso propósito e 2 recados. O primeiro é que tá muito difícil para baixar os vídeos, eles estão ficando ruins. Então a ideia é que a gente faça as lives direto no YouTube pra gente ter ela gravada, porque tá dando problema para gravação delas. E quando a gente tá gravando aqui para passar para lá, a gente não tá conseguindo. Então a ideia é que a gente possa fazer as lives direto pelo YouTube. Então nós vamos tentar fazer a live de segunda de manhã direto pelo YouTube. Avise as pessoas que você souber, tá? O canal é Fernanda Ock, é lá onde estão as lives já gravadas. A gente vai tentar fazer lá, porque lá fica melhor a gravação, para que a gente possa ter, né, isso e passar para as outras pessoas. Então, segunda, 7h30 da manhã, não é aqui pelo Instagram, a gente vai fazer pelo YouTube. No canal Fernanda Ock vai estar ao vivo, entra ao vivo, né? E acho que também já é um treinamento de Deus, porque eu tô pensando em como fazer algumas coisas, né? Algumas gravações, deixar algumas gravações da formação dos passos, né? Que a gente fez, os 50 passos do Mulheres de Fé, para o tempo que eu tiver fora. Então, e o YouTube ele consegue lançar nos momentos, nos horários. Então, eu acho que isso também veio providencial. Eu recebi hoje essa informação da equipe que cuida dessa parte, né, técnica. Então, nós vamos combinar de segunda-feira, 7h30 da manhã, estarmos lá
né, no YouTube, e aí a gente vai passando o link uma para outra. Eu também vou deixar no meu perfil, porque aqui tem menos, aqui não tem um arrasta para cima, mas no meu perfil, Fer_AO, eu vou deixar o link lá. Então você arrasta para cima, se você tiver dificuldade de achar no YouTube, você arrasta para cima e entra no link que vai estar ao vivo, tá bom? Então essa é uma das informações dessa noite. A gente sempre sai daqui com um propósito para a gente viver. E o propósito que a gente tem, né, é que a gente possa olhar para as nossas feridas. E que a gente saiba que elas podem nos elevar a fazer remédios. Que você se posicione em fé. Que você não faça caldinho de dor, mas que você possa olhar para suas feridas e começar já a falar: Deus, começa a me preparar para que isso seja remédio. Que nas circunstâncias que você for viver, você se posicione em fé, à altura da identidade que Deus tem te chamado. Eu não sei o que nós vamos passar nesses dias, tá bom? Eu não sei o que vem, mas eu sei que você vai se posicionar em fé. Você sabe que quando eu estava estudando as bem-aventuranças, eu tinha medo da primeira parte, né? Porque estava lá, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Eu falava, ixi, o que será que vai acontecer? Eu vou ter que chorar, né? Lá vem choro, o que será que vem? Porque eu prestava atenção na primeira parte, não na segunda. Que a gente possa saber que se posicionar em fé é que podem vir gigantes, mas Deus vai liberar coisas ainda mais incríveis para nós. Que você não olhe para as suas circunstâncias, mas para o que Deus pode fazer com você, né? Então que esse vai ser o nosso propósito, se posicionar em fé diante das circunstâncias, né? Que não sejam as circunstâncias que te tomem, mas você possa estar ali posicionado para o que Deus vai fazer diante dessas circunstâncias. E que a nossa intenção de oração vai ser para todos os homens e mulheres de fé, para tudo aquilo que elas precisam de cura. Que nós sejamos aqueles que vão abrir os telhados. Que você peça por todos os homens e mulheres de fé, por todas as vivências. A gente nem imagina a experiência, a dor de cada um, mas que você possa estar por cada um deles, né? Que os seus 17 minutos de oração, que faça os 17 minutos, você possa estar ali pedindo por cada um. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Que você possa ter uma noite aconchegante na presença de Deus. Cheia, cheia, cheia da confiança de tudo que Ele vai realizar e da vida incrível que Ele tem para nos dar. Que você possa repetir isso ao teu coração. Creio que Tu és a cura, creio que Tu és a vida. Eu creio, Senhor, eu creio. Que você repita isso várias vezes, né? Que isso seja real na minha e na sua vida. Um beijo grande, até segunda pelo YouTube, tá bom? A gente vai experimentar como é que é segunda lá, né? E vamos ver como é que é. Eu também vou aprender essas novas tecnologias. Um beijo grande, um beijo grande. Até segunda.